Olá pessoal, 11ª aula do curso de Raciocínio Lógico para Concursos. Nós estamos começando com essa 11ª aula, o terceiro módulo e o penúltimo módulo do seu livro, que é o módulo de análise combinatória. Depois nós iremos para a probabilidade, que é o quarto módulo. E falando em probabilidade, é interessante, tem tudo a ver com a análise combinatória. Um dos pré-requisitos para que você possa entender probabilidade é análise combinatória. Portanto, se você está pensando em pular de lógica para probabilidade, não é uma atitude muito inteligente. Porque o que é que vai acontecer com você se você tentar estudar probabilidade sem conhecer primeiro a análise combinatória? Você até vai entender os conceitos, as definições, as regras, as fórmulas. Você irá conseguir resolver uma grande quantidade de exercícios de probabilidades, ok? Mas tem um porém. A maioria das questões de concurso público envolvendo probabilidade necessita de recursos da análise combinatória, ok? Portanto, determinadas questões não há como você resolver, questões de probabilidades, não há como você resolver essas questões sem o auxílio da análise combinatória. Por isso é que eu posso dizer com toda certeza que um dos pré-requisitos para que você possa aprender probabilidade é análise combinatória. E para nós começarmos o curso de análise, vamos começar pela coluna mestra, né? Pela sustentação da análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, ok? Eu coloco para você a definição formal logo na primeira página aí do módulo de análise. Eu coloco para você. O que nós iremos fazer aqui agora é passar para você o princípio fundamental da contagem de uma maneira um pouco menos formal, mais descontraída, usando dois exemplos que dizem respeito ao seu dia a dia. Exemplos esses que eu já usei na realidade no curso anterior, mas como eles são, na minha opinião, perfeitos para que você entenda o princípio fundamental da contagem, eu vou repetir mais uma vez esses dois exemplos, combinado? Bom, o que é que o princípio fundamental da contagem diz para você? Algo mais ou menos assim. Você tem um evento, ou então um fato, evento ou fato, ok? E esse evento, ele é constituído por etapas. Cada uma dessas etapas consecutivas e independentes uma das outras, ok? E essas etapas, cada uma delas, pode acontecer de uma determinada maneira, de maneiras distintas de acontecer cada uma dessas etapas. Pois bem, o que o princípio fundamental da contagem diz é que o evento constituído por essas etapas, ele acontecerá de uma quantidade de maneiras diferentes, igual ao produto da quantidade de maneiras que cada uma daquelas etapas pode ocorrer. Vamos fazer o seguinte? Eu vou colocar aqui para você no quadro os dois exemplos e aí você vai entender melhor o princípio, ok? Lembre-se as duas palavrinhas mágicas, evento e etapas, ok? Cada um desses exemplos que eu colocar, e nos exercícios também do seu livro, eu vou lhe dar o evento e vou lhe dar as etapas, ok? Então imagine a seguinte situação: você vai a uma lanchonete e nessa lanchonete eles fornecem lá, eles servem 10 tipos de sanduíches, 10 sabores de sanduíches, ok? Então deixa eu colocar aqui 10 sanduíches. Muito bem, perfeito. Diversos sabores, mas 10 sanduíches. Vamos supor que eles sirvam lá 15 tipos de sucos. Muito bem. E sirvam lá também 10 tipos, ok, de
sorvetes. Muito bem. O que é que o princípio fundamental da contagem diz? Diz o seguinte. Aliás, antes de falar para você o que ele fala, o que o princípio diz, qual é o evento nesse caso aqui? O evento lá da definição, o evento é fazer o lanche constituído por 3 itens. Um sanduíche, um suco e um sorvete. Esse é o evento. Quais são as etapas? Ora, 3 etapas. Quais são elas? A primeira etapa, escolher um sanduíche. Não é comer o sanduíche. É o ato, o processo de você escolher um sanduíche. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é escolher o suco. E a terceira etapa é escolher um sorvete. Cada uma dessas etapas pode acontecer de uma determinada quantidade. Por exemplo, você pode efetuar a primeira etapa de 10 modos distintos, a segunda etapa de 15 modos distintos e a terceira etapa de 10 modos distintos. Muito bem, o que é que o princípio fundamental da contagem, que nós iremos a partir de agora chamar de PFC. O que é que o PFC diz para você? Bem simples. Você vai poder fazer um lanche nessa lanchonete composto por um sanduíche, um suco, um sorvete, numa quantidade de vezes igual à multiplicação da quantidade de cada uma dessas etapas. Então eu tenho uma quantidade 10, né, de sanduíches, eu tenho uma quantidade 15 e eu tenho uma quantidade 10. Olha aí você o que é que você tem. 10 vezes 10 vai dar 100. 100 vezes 15, 1.500. Olha só você, vamos interpretar esse resultado? Então vamos lá. O que o princípio fundamental da contagem diz para você é o seguinte. Você pode fazer nesta lanchonete aqui 1.500 lanches, cada um deles distintos um dos outros. Não há lanches repetidos. Isso dá o que, meu Deus? Dá mais de 4 anos. Vai dar 4, alguma coisa. Isso dá mais de 4 anos seguidos. Todos os dias você fazendo um lanche diferente. Não haverá 2 ou mais lanches repetidos. É interessante isso, esse número. É imenso, né? Com 10 sanduíches, 15 sucos e 10 sorvetes. Vamos exemplificar? Então vamos exemplificar, uma vez que nós iremos trabalhar praticamente toda a análise combinatória em cima do princípio fundamental da contagem. Então vamos lá? Vamos supor que no primeiro dia você escolhe o sanduíche 3. Vamos lá, sei lá, mas exemplificando, um cheeseburger, ponto. Você pede lá o sanduíche 3, cheeseburger. Vamos supor agora que você peça o suco de número 5. Ok. Chega lá no menu e pede o número 5, lá, é o suco de laranja. E vamos supor que você peça o sorvete. Vamos lá, são 10 sorvetes. O sorvete 2, sorvete de chocolate. Então você pediu um cheeseburger, um suco de laranja e um sorvete de chocolate. Tire esse lanche. O princípio fundamental da contagem diz que ainda restam 1.499 lanches distintos. Vamos supor que no dia seguinte você repita até o sanduíche. Você peça de novo um cheeseburger. Vamos supor que você repita o suco, pronto, o suco de laranja você repetiu, ok? Agora pelo menos o sorvete você vai trocar, você vai alterar. Então vamos supor que você peça o sorvete 8. Vamos lá, o que é que seria? Não sei, sorvete de morango. Pronto. Você até pode, interessante agora, você até pode, se você quiser, no segundo dia, repetir o mesmo lanche, absolutamente igual. O mesmo suco, o mesmo sanduíche e o mesmo sorvete. A matemática não lhe proíbe de você fazer isso. O que a matemática lhe garante é que se você quiser fazer 1.500 lanches seguidos e distintos, ela lhe garante. É possível acontecer isso, ok? O que foi que eu mostrei para você aqui? Um exemplo do que vem a ser o princípio fundamental da contagem, ok? Aquela história de você ter um fato
No caso aqui, o fato é fazer um lanche constituído por etapas. As etapas são escolher o sanduíche, ok? Escolher o suco e escolher o sabor do sorvete lá, ok? Vamos pegar mais um outro exemplo, coisa assim absolutamente trivial aí no seu dia a dia, né? Que você nunca parou para pensar, desconfiar que tem matemática inserido ali do que você faz, né? Vamos fazer o que agora? Vamos jogar o exemplo de você se vestir, né? Vamos lá, vamos fazer aí o que é que a gente pode fazer com o ato de se vestir. Vamos lá, vamos supor que você tenha 10 calças, todas elas prontas para serem usadas. Não vale aquelas calças que você tem lá no seu guarda-roupa, mas que você não usa, aí não vale. Vamos supor que você tenha 10 calças e que você use todas essas 10 calças. Muito bem. Ok. Sapatos, vamos colocar um número um pouco menor, né? Mais próximo da realidade. Vamos lá. Vamos supor que você tenha 5 pares de sapatos. Muito bem. E vamos supor que você tenha 10 camisas. Pronto. Aí, ó. 10 camisas. Muito bem. Qual é o evento? Ah, olha aí você. Qual é o fato? É se vestir. Esse evento é formado por quantas etapas? Por 3. Quais são elas? Escolher uma calça, depois escolher um sapato e depois escolher uma camisa. Mas poderia ser o contrário. Você poderia primeiro escolher a camisa, depois o sapato, depois a calça. São independentes um do outro, ok? Vamos lá, a pergunta agora que se faz é a seguinte: de quantas maneiras diferentes é possível se vestir sem repetir uma única roupa de um dia para o outro? Não há 2 roupas iguais ou mais. Ora, bem simples. Vamos lá, a quantidade de calças, ok? Multiplicada pela quantidade de sapatos, multiplicada pela quantidade de camisas. Olha aí você. 10, vamos lá. 10 vezes 10 vai dar 100. 100 vezes 5, 500. Olha aí você, olha. Interessante esse resultado, né? Tem muita gente que, com mais peças do que as que eu coloquei aqui, tem gente que ainda se queixa que está sem roupa, né, para se vestir, ok? Segundo o princípio fundamental da contagem, isso aqui você tem roupa para mais de um ano. Todos os dias, dentro de 500 dias, todos os dias você vestirá uma roupa diferente da roupa anterior, ok? Vamos fazer apenas um comentário aqui agora, né? Para algumas pessoas, você repetir a camisa, repetir a calça, mesmo que você troque o sapato, para essas pessoas você está repetindo a roupa. Para matemática, não. Entendeu? Para matemática você não repetiu. Se você trocou pelo menos uma peça do vestuário, pelo menos uma peça, você não está repetindo o vestuário, ok? Então, 500 maneiras diferentes de você se vestir com 10 calças, 5 sapatos e 10 camisas. Bom, a definição formal que eu apresentei para você aqui foi de maneira bastante descontraída, né? De maneira informal, mas é interessante para você que você leia aí a definição formal, né? Com aquele formalismo, rigor que é necessário, lá na primeira página do módulo de análise combinatória, ok? O que é que nós vamos fazer? Fazer as primeiras questões do livro. Hoje, nessa aula, na 11ª, provavelmente nós não iremos resolver, nós não iremos resolver questões de concurso público nessa 11ª aula, porque eu tenho sempre em mente, pelo menos eu trabalho em cima desse curso, o público-alvo é o pessoal que nunca viu análise na vida. Está precisando, quer fazer concurso público, precisa fazer concurso público, mas nunca viu análise combinatória, ok? E aí nós vamos evitar entrar nas questões, entendeu? CESP, Fundação Getúlio Vargas, entendeu? ESAF, Fundação Carlos Chagas. Vamos evitar entrar. A partir da próxima aula, com certeza, já tem questão de concurso na área. Mas hoje não, são questões básicas,
pegadinhas básicas, né? Vai ter pegadinhas básicas que nós iremos trabalhar. Então a aula de hoje, digamos assim, ela é uma aula leve, é uma aula bem leve, propositadamente leve, e aí a partir da 12ª aula a gente já começa a tornar a aula um pouco mais pesada, mas por enquanto é leve, combinado? Primeira questão, página 113, página 113, muito bem. O que é que nós vamos fazer aí agora? Questão extra de número 1. Então vamos lá, questão extra de número 1. Olha só o que é que nós temos. Uma montadora de automóveis apresenta um carro em 4 modelos diferentes e em 6 cores diferentes. Quantas opções de escolha um consumidor terá na compra de um carro dessa montadora? Princípio fundamental da contagem. Na alma não tem como você escapar do PFC. Para um pouquinho aí, Ayrton. Qual é o evento aí? Os outros 2 exemplos você mostrou. O primeiro evento era fazer o lanche. O segundo exemplo era se vestir. E agora? Escolher um carro. Ora, então você tem o evento formado por 2 etapas. Deixa eu colocar, portanto, 2 tracinhos aqui. Muito bem. A primeira etapa é você escolher o modelo do carro, né? Vamos lá, o modelo do carro. Muito bem. A segunda etapa é você escolher a cor do carro. São 2 etapas distintas, ok? Uma independe da outra. Muito bem. Segundo o enunciado, essa montadora oferece 4 modelos distintos. 4 modelos distintos. E oferece 6 cores. Esses 4 modelos estão disponíveis em 6 cores. Poxa, bem fácil essa, né? PFC. Vamos lá, o que é que o PFC diz pra gente? Que você vai pegar a multiplicação das quantidades de cada uma dessas etapas. Olha aí você. O total, portanto, você tem 24, ok? É possível, portanto, você escolher um carro dessa montadora de 24 maneiras diferentes. É interessante aí agora, você pode, eu acho interessante, ok? Você pode escrever isso na forma do diagrama de árvore, ok? O diagrama de árvore eu coloco para você na página 76, isso, página 76, com um exemplo, a questão R1, ok? Deixa eu ler para você aqui. Um restaurante oferece 3 tipos de salada, 3 tipos de pratos quentes e 2 tipos de sobremesa. Quantas e quais, né, são as possibilidades que uma pessoa tem para fazer uma refeição contendo uma salada, um prato quente e uma sobremesa? E aí eu respondo isso através do PFC e coloco também na forma do diagrama de árvore, ok? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não sabem o que é que significa o diagrama de árvore, ou o diagrama da árvore, ok? E aí na página 76 eu apresento esse resultado na forma do diagrama da árvore. E se você quiser colocar isso também na forma do diagrama de árvore, eu acho que é interessante para o seu desenvolvimento, ok? Bom, questão extra 1. Vamos para a questão extra 2. O que é que nós temos na questão extra de número 2? Vamos lá. O que é que nós temos? Página 113. Quantos números naturais de 4 algarismos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí. Quantos números? De 4 algarismos. Muito bem. Ayrton, diz pra mim uma coisa. Qual é o evento aí agora? Formar um número natural de 4 algarismos. Bem simples o evento. Quais são as etapas? Quantas e quais são as etapas? São 4 etapas. Quais são elas? A primeira etapa: preencher a casa das unidades de milhar.
Segunda etapa, preencher a casa das centenas, simples. Terceira etapa, preencher a casa das dezenas, simples. E quarta e última etapa, preencher a casa das unidades, simples. Muito bem, perfeito. Olha aí, eu disse a você que eu ia em cada questão mostrar para você o evento e mostrar o fato, as etapas, é isso mesmo? Vamos lá. A primeira etapa pode acontecer de quantas maneiras diferentes? Bem simples, bem simples. Pode acontecer de 7 maneiras distintas. Você pode escolher 7 opções de algarismos para quê? 7. Você pode escolher 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Só há um porém aí que eu faço questão absoluta, eu não abro mão da gente parar a videoaula aqui agora e explicar para você a diferença, é assim, brutal que existe entre este 7 e este 7. São coisas completamente distintas. Esse 7 que eu estou pondo no meu dedo não é esse 7 daqui. Esse 7 é um elemento particular. É um dos elementos que estão à sua disposição. Você pode pegar esse 7 e distribuir ele em qualquer lugar que você quiser. Aqui não é o elemento 7. Esse 7 aqui representa a quantidade de opções que você tem para a primeira casa. A casa das unidades e milhares. São coisas completamente diferentes. Na essência são diferentes. Você não pode fazer essa confusão, porque senão você fica impedido de entender o que vem lá na frente. Você quer ver uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena alteração aqui agora. Eu preciso ter certeza que você não vai fazer confusão. Vamos fazer o seguinte, vamos botar o algarismo 9 aqui. Pronto. Coloquei para você o algarismo 9. Olha só, vou apagar isso aqui agora, viu? Pronto, depois eu retorno para o original. Quantas opções eu tenho para preencher a primeira etapa? Ou seja, preencher a casa das unidades de milhares. Vamos contar? Quantas? Me acompanhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções. Eu tenho 8 escolhas. Bote aqui o 8. Agora eu pergunto para você. Você está vendo o 8 aqui? Existe o elemento 8 para eu escolher? Existe o algarismo 8 para escolher? Não, não existe. Mas, no entanto, eu tenho 8 opções. Mesmo sem ter à minha disposição o algarismo 8. É isso que eu estava falando em relação ao 7. O que interessa para você mesmo, de agora em diante, são os números que você lá na frente, irá colocar embaixo desses traços. Esses são os números que vai valer no final das contas. Portanto, não confunda essa quantidade, ok? Com cada um desses elementos em particular. Vamos voltar para o original, né? Pronto, vamos apagar aqui. E aqui eu vou colocar o quê? A quantidade de opções, que são 7 opções, ok? Muito bem. Para aqui agora, para a casa das centenas simples. Que número, que algarismo, né? Ou melhor, que quantidade, fica mais bonito assim, que quantidade você acha que eu vou colocar aqui? Pessoal que já viu pelo menos uma vez na vida em análise combinatória, já dispara o 6 aqui. Mas está errado se colocar o 6. Sabe por que está errado? Porque a pergunta ela é bem clara. Ela não deixa margem para dúvidas. Quantos números naturais de 4 algarismos podem ser formados? Quantos números naturais de 4 algarismos podem ser formados? O que é que significa isso? O algarismo que eu usei aqui, onde eu estou pondo o dedo, ele pode aparecer aqui. Não está proibido. Você sabe como é que estaria proibido? Se o enunciado fosse da seguinte maneira: quantos números naturais de 4 algarismos distintos? Opa! Se ele botar a palavra distinto no meio, o que é que significa? Que o algarismo que você usou aqui, seja ele qual for, não poderá ser usado.
Mas a partir do momento que ele não menciona a palavra distinto, significa que o número que você usar aqui, você pode, caso queira, usar aqui. Portanto, você volta a ter a quantidade 7 à sua disposição. Cuidado, não é 6, viu? 6 é quando há distinção entre os algarismos. O mesmo raciocínio você tem aqui, ó. O algarismo 7. Ou melhor, desculpe, mais uma vez, a quantidade 7. Não é algarismo, é a quantidade 7. Ok? Aqui agora, o que é que você vai colocar aqui? Mais uma vez, a quantidade 7. Por quê? Porque você pode ter números. Você pode ter números do tipo. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. 2.222. Qual é o problema? Não está proibido. Em nenhum lugar do enunciado proíbe-se você colocar algarismos repetidos. Ok? Então deixa eu apagar essa parte de cima, para você não ficar mal acostumado ou mal acostumado. Porque o que interessa realmente para você são os números colocados debaixo do traço. Esses são os que interessam. Vão para o cálculo no final, né? Vão lá para o PFC, na realidade. Então o que é que nós temos? Vamos usar o PFC? Princípio fundamental da contagem. Muito bem. Total vai 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Ou 7 elevado à quarta potência, como você achar mais bonito, né? Vamos lá, o que é que você tem aqui? Eu estou sem calculadora. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 49. Isso vai dar um número que termina em 1. 2.401. Exatamente, 2.401. Para aí agora. Sabe o que significa esse resultado? Significa que o princípio fundamental da contagem está dizendo para você que é possível você formar 2.401 números distintos de 4 algarismos, números naturais distintos, com 4 algarismos, tendo à sua disposição os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os números naturais são distintos. Os algarismos não precisam necessariamente ser distintos. Agora, os números, todos eles, são distintos. Aí você complicou aí agora. Uma coisa é distinta e a outra coisa não é distinta. Explica direito isso aí para mim agora. Vamos lá. Olha o exemplo que eu vou lhe dar. Vou pegar aquele primeiro exemplo. Esse aqui é o resultado, deixa eu circular ele. Pronto, 2.401, ok? Desses 2.401, vamos pegar um. Ainda vai sobrar 2.400. Então me acompanha aqui, vai. 2.222. Com toda certeza. Esse número é um daqueles 2.401. Porque eu utilizei um algarismo que estava à minha disposição e formei o número de 4 algarismos. Os algarismos são repetidos? Com toda certeza são repetidos. Agora olha para cá, coisa interessante. Ele é diferente, o número é diferente desse daqui. 5.555. É isso que eu quero falar para você. Esse número, os algarismos são iguais. Esse número, os algarismos são iguais, mas os números são distintos entre si. É aquele detalhe de você prestar atenção no enunciado das questões. Qualquer número que você pegar dentro desses 2.401, um número será distinto de todos os demais, mesmo que o número apresente algarismos iguais. Percebeu? É aquela história. O número 2.222 ele é diferente do número 5.555. É claro, óbvio, não vou nem discutir isso com você. Apesar dos algarismos dos números não serem distintos, serem iguais. Ok? Bom, questão 2. Vamos para onde? Para a questão 3.
Questão extra 3, página 113, né? Então me acompanhe. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos? Muda tudo. Radicalmente. Muda. A outra era chuchu, essa aqui agora é parafuso. Não tem como, tem nada a ver uma coisa com a outra. Podem ser formados com os algarismos da questão anterior. A única semelhança são os algarismos. A única semelhança. Então eu tenho, olha só, o algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número natural de 4 algarismos, vamos colocar 4 tracinhos. 4 tracinhos, muito bem. Agora os números que eu vou formar, os algarismos têm que ser distintos. Portanto, nesse exercício não poderá aparecer números do tipo 2.222. Não poderá aparecer números do tipo 5.555. Então se ligue. Se ligue. Eu tenho quantas opções de escolha para a primeira casa? 7, porque eu tenho 7 algarismos à minha disposição. Aqui agora, sabe quantas eu tenho? 6. Eu não tenho mais 7, como eu tinha aqui. Por quê? Porque o algarismo que eu usei aqui, eu não posso mais usar ele aqui. Senão eu estaria repetindo. Vou fazer o seguinte, eu não gosto muito de particularizar, porque corre o risco de você achar que os números daqui de cima são importantes. Mas vou correr esse risco aí com você, ok? Vamos lá. Eu vou escolher, vamos supor, poxa, se eu pudesse me comunicar, se eu pudesse escutar você, né? Vamos supor que você escolha, aí bote o 4 aqui. Bom, você está mandando eu pegar o 4, ok. Esse número então vai ser do tipo 4.400 e alguma coisa. Sabe o que é que significa? Quando você escolhe o 4, olha só o que é que eu vou fazer com o 4, ó. Ele é eliminado. Você não pode mais usar o 4 aqui. Não faz sentido, é loucura você usar o 4. Você está contrariando o enunciado, que diz que os números têm que apresentar algarismos diferentes, ou seja, distintos. Portanto, significa que o algarismo 4 que você teria escolhido não pode ser mais usado em lugar nenhum. Quantas opções você fica? Vamos contar. 1, 2, 3, 4 opções, 5 opções, 6 opções. Era isso que eu estava querendo falar para você. Dessas 6 opções, quando você escolher qualquer uma delas para colocar aqui, você vai ficar com quem? Com 5 opções. Gastando uma dessas 5, você fica com quanto? Com 4 opções. Acabou. Já vê que vai ser um número bem menor. Poxa, algo girando próximo da terça parte daquele número dali. Me acompanhe. Usando o PFC, PFC, eu tenho 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Bem simples isso, né? Bem simples. Bom, como é que você faz? Como é que o iniciante faz? Eles têm interessante a mania de fazer 7 vezes 6, 42. Não que esteja errado, de maneira nenhuma. Eu só acho que não é muito inteligente. E além de não ser inteligente, não é prático. Porque 7 vezes 6, 42, ele vai ter que fazer 42 vezes 5. Aí vai dar aquela paradinha. Parando aqui, parando na próxima questão, parando na questão seguinte, parando naquela questão lá da frente. Aí você vai juntando uma quantidade de tempo que você não tem para perder. Então, vai uma sugestão aí para você. Esconda números. Quando você estiver multiplicando números naturais, escolha números que multiplicados terminem em 0. É isso que eu falo. Porque fica mais fácil, mais rápido você multiplicar números que terminem em 0. E aí é interessante que você faça 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Bem fácil. Não há dificuldade. Isso é muito mais rápido e fácil do que você fazer 42 vezes 5. Então você tem 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120.
que é que você vai fazer agora? Simples, olha. Vamos pedir licença a esse zero temporariamente. Pronto, faz de conta. Não precisa desaparecer com ele, não. Você desaparece da sua cabeça. 7 vezes 12, muito bem. 7 vezes 12 você tem 84. Vamos resgatar aquele zerinho? Vamos lá, 840, né? Quase um terço, pouco mais de um terço, né? Olha a quantidade visivelmente diferente, 2.401 para 840. Por quê? Porque aqui os números os algarismos podiam se repetir, enquanto aqui os algarismos, eles não podem se repetir. Por isso que você teve essa quantidade bem reduzida. Vamos lá, vejamos agora a quarta questão dos exercícios extra. Vamos lá, vamos a ela. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos, olha aí a palavrinha, distintos, podem ser formados com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então deixa eu colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 4 algarismos distintos, 4 traços. Muito bem. Presta atenção. Essa é interessante. Eu poderia, sem a menor chance de estar errado, eu poderia eleger essa questão como sendo a questão dessa videoaula. Com toda certeza, ela é a questão. Não é uma questão, é a questão. Olha só o que os iniciantes fazem. Os algarismos são distintos. Preste bem atenção. Não copie não, porque está errado o que eu vou escrever aqui agora. Os iniciantes fazem o seguinte. Bom, são 7 algarismos à minha disposição. Os algarismos do número formado têm que ser distintos. Ah, então é fácil. É aquela escadinha, né? Eu vou botar 7, depois eu desço para o 6, porque o algarismo que eu usei aqui não pode ser mais usado. Depois eu vou descer para o 5, depois gasto 1, desço para o 4. Pronto, olha a escadinha. 7, 6, 5, 4. Parece perfeito, se não fosse por um detalhe. Está errado. Absolutamente errado essa montagem. E por que está errado? O motivo do erro, quer que eu diga, é esse sujeito aqui, ó. Ele é fantástico, ele. Interessante. É muito interessante. Eu já estudo matemática, né? Mesmo porque eu estudo muito mais do que ensino, muito mais. Ok? Sei lá, se nós fôssemos colocar, sei lá, em termos percentuais, eu dedico meu tempo 80% a estudar, 20% a ensinar. Então, nesses meus mais de 20 anos de estudo de matemática, eu aprendi, nesses 20 anos, a não respeitar o zero. Eu não respeito o zero. Do zero, eu tenho medo. É diferente de respeito. Respeito eu tenho pelos outros algarismos. Pelo zero, a gente tem que ter medo do zero. Ele é um cara assim, se ele fosse, em vez de um símbolo matemático, né, uma ideia matemática, se ele fosse um ser humano, ele seria um cara assim, extremamente enigmático. Uma pessoa assim, perigosíssima, né, porque ele é o cara que dita as regras. Ele é o cara, o zero é o cara. Ele dá o ar de sua graça, não é análise combinatória não. Ele dá o ar de sua graça na divisão entre dois números. Ele dá o ar de sua graça quando você vai construir o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural. Ele dá o ar de sua graça quando você vai escrever o conjunto dos divisores de qualquer número natural. Poxa, é um conceito humano, a ideia humana que você estuda tanto em matemática quanto em filosofia. Existe uma palavra, se eu não me engano, em sânscrito, pro zero, né? E essa palavra pode ser ao mesmo tempo um substantivo e um adjetivo. Interessante.
como substantivo ele é deserto e como adjetivo é estéril. Que carga pesada para esse cidadão, né? Interessante que quando os hindus criaram esses símbolos, né, lá no século 6 depois de Cristo, século 6, século 7 depois de Cristo, o zero não veio junto com eles. Veio todos os 9, de 1 a 9, mas o zero não veio. O zero foi aparecer tempos depois. Eu acho que é por isso que ele já veio complexado, nasceu traumatizado, complexado por essa rejeição. Ele veio depois, né? E aí se prepare, porque ele veio para arrebentar. O pessoal que faz aquela montagem 7, 6, 5, 4 erra, porque não tem medo do zero. Você quer ver um detalhe? Presta atenção o que eu vou lhe mostrar aqui, olha só. Quando a pessoa bota 7 aqui, sabe o que ela está fazendo? Ela está admitindo a hipótese, entendeu? A possibilidade de você colocar qualquer um desses 7 algarismos aqui. Você pode botar o número 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6 e infelizmente colocar o 0. Ora, mas há um porém. Vamos começar escrevendo o número natural com o 0 aqui. Depois eu vou pegar, exemplo, vou pegar o 4, agora eu vou pegar o número 1 e agora eu vou pegar o número 6. Que número que você está vendo aqui de azul? Ele tem 4 algarismos? Não, o número 416 tem 3 algarismos. Esse número que você está vendo aqui acima do traço, ele não tem 4 algarismos. Tem 3, que é o número 416. Problema. Sabe por quê? Porque o enunciado diz que os números formados têm que ter 4 algarismos. E aqui você tem 3 algarismos. Por quê? Porque você não se costuma escrever um número natural começando com 0. Essa é a raiz do problema. Ok? O 0, dando mais uma vez o ar de sua graça. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse 7 daqui, porque ele está completamente equivocado, essa quantidade 7 aqui. Então vamos apagar esse 7 e vamos na realidade fazer o seguinte, ó, vamos tirar esse 0 daqui. Para a primeira casa eu tenho que tirar o 0 e eu tenho que começar a resolução pela primeira casa, porque não existe número natural começando com 0. Portanto, na realidade eu tenho quantas opções? 6 opções. Claro, perfeito. Bom, os números são distintos. Quando você usa o número, na casa seguinte você não pode mais usar ele. Então, resultado. Vem de novo aquela escadinha. Vamos lá. 5, 4, 3. Não. De novo está errado. Por que está errado? Esse número aqui não é 5. E eu vou lhe mostrar que não é 5. Me acompanhe. Vou apagar aqui. Entendeu? Mas não é o número 5. Vou lhe mostrar que número é na realidade que aparece aqui. Vamos supor que você, que está me escutando, escolhesse, por exemplo, o número 3. Pronto. Você pode pegar qualquer um deles, menos o 0, que eu estou aqui, tampando ele, você não está enxergando. Vou pegar o número 3. Muito bem, coloquei o número 3. Quando você faz isso, você fez o que com o número 3? Você gastou a opção algarismo 3. Você já usou a opção algarismo 3. Significa que esse termo não pode ser mais usado em nenhum lugar aqui. Agora, quando você parte para essa segunda etapa, que é preencher a casa das centenas simples, vamos ver com quantas opções você fica? 1, 2 opções, 3, 4, 5. Olha minha mão aqui agora, 6 opções. Qual é o problema? O 0 não pode entrar aqui, não? Claro que pode. É óbvio que pode. Se não, vejamos. Esse número daqui, 3016, ele tem 4 algarismos. Claro, 4 algarismos. Esse número aqui é que não teria 4 algarismos. Esse número aqui agora tem 3 algarismos. É o número 316. Cuidado com o 0. Ele não pode entrar aqui, mas aqui ele já pode entrar. Aqui ele pode entrar. Aqui ele pode entrar. Portanto, na realidade, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, se não 5, como o iniciante inicialmente pensa.
Deixa eu apagar esse 3 aqui, viu? Ele foi um uso particular. Gastando um aqui, fica com 5. Gastando um desses 5, fica com 4. Olha que maravilha. Vamos ver o que é que nós temos aqui, usando o princípio fundamental da contagem. Vamos ver o total de números que eu posso obter aqui agora. 6 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Muito bem. Bom, 6 vezes 6, 36, eu não faço isso. Se você quiser fazer, fique à vontade. Eu não faço. Eu faço 6 vezes 5, que é mais fácil. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, você vai ficar com 120. 120 vezes 6, fácil, 720. Portanto, é possível você formar 720 números naturais distintos, de 4 algarismos distintos, ok? Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então, bom, para nós encerrarmos essa 11ª videoaula, vamos fazer a questão de número 5. E conforme eu falei para você no início da videoaula, né? São questões fáceis, básicas, né, que eu não faria de maneira diferente aqui nessa videoaula. Não se preocupe que na partida próxima a gente já vai fazer questões já um pouco mais elaboradas. Mas hoje, nem pensar, não faria sentido eu já começar pegando pesado com questões do CESP, questões da ESAF, da Getúlio Vargas. Não faria nenhum sentido, não é isso mesmo? Mas a partir da próxima aula, aquela dificuldade, entendeu? Aquela sofisticação, digamos assim, vamos usar a palavra sofisticação, aquela sofisticação necessária e desejada aí de sua parte, não se preocupe, ela vai aparecer, mas hoje não, combinado? Vamos lá, questão 5. Quantas linhas de telefone com 6 dígitos, 6 tracinhos, podem ser formadas com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Muito bem. De modo que os 3 primeiros dígitos sejam distintos. Olha aí a restrição. A restrição aqui acontece nos 3 primeiros dígitos. Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito. Daí em diante, o enunciado não fala mais nada. Você tem que formar linhas de telefones com 6 dígitos, onde os 3 primeiros sejam distintos. Ou seja, não há algarismos repetidos. O que é que nós vamos fazer? Vamos começar por aqui, claro. Você não faria sentido você começar por aqui. Da mesma maneira que na questão anterior, aquela questão do 0, eu tive que começar por essa etapa daqui, por aquela casa das unidades de milhar, a primeira da esquerda. Por quê? Porque você sabe que não existe número natural, não se costuma escrever número natural com 0 à esquerda. Portanto, aqui eu começo, por causa da distinção entre os algarismos. Portanto, aqui eu tenho 7 opções. A quantidade 7, ok? Qualquer uma dessas eu posso usar. Escolhendo uma qualquer, arbitrariamente, eu não posso mais usar esta opção particular aqui, nem em qualquer lugar até aqui, né? Então eu tenho 6 opções. Gastando uma, eu fico com 5 opções. Claro, óbvio. Óbvio. Muito bem. De agora em diante, não. É isso que eu quero que você entenda. Eu agora posso usar qualquer um dos 7 algarismos, inclusive qualquer um dos que eu usei aqui. Eu não posso repetir nas 3 primeiras, mas aqui eu posso. Aí explica direito isso aí pra mim. Explica aí direitinho aí. Por exemplo, vamos lá. Eu posso ter essa situação. O prefixo 3, 4, 5. Pronto. E aqui eu posso ter 3, 3, 3. Qual é o problema? Nenhum. Eu observei a exigência do enunciado, que os 3 primeiros fossem distintos. Realmente, 3, 4, 5 são distintos. Daqui em diante eu posso repetir. Se eu não quiser repetir, não tem problema também. Não tem, eu posso botar aqui o número 1, posso botar aqui o número 6, posso botar aqui o número 2. Tanto faz. Esses 3 últimos eu posso botar distintos ou não. Repetidos daqui ou não. É isso que eu quero que você entenda, ok? Então, vou apagar isso aqui porque é perigoso, é útil, mas se ficar muito tempo aqui, deixa você mal acostumado, viu? Vamos lá. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 7,
e aqui eu tenho 7. Pronto, olha aí. Fechou a questão. PFC, princípio fundamental da contagem. Vamos ver o total usando o PFC? Eu tenho 7 vezes 6 vezes 5 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Ou seja, 7 elevado ao cubo. Não é isso mesmo? Muito bem, perfeito. Com esse 7 daqui, 7 vezes 7 elevado ao cubo, eu vou ficar com 7 elevado à quarta potência. Pronto. Agora é fácil. 6 vezes 5, 30, vezes 7 elevado à quarta potência. Bom, 7 elevado à quarta, nós já fizemos isso naquela primeira questão do livro. Não é isso mesmo? Isso dá, se eu não me engano, 2401. 7 elevado à quarta. 7 elevado à quarta potência. 2401 vezes 30. Vezes 30. Olha aí, 72.030 linhas é possíveis de serem formadas, né? Feitas com 6 dígitos cada linha, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, onde os 3 primeiros dígitos sejam distintos, ok? Bom, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos lá. Vamos encerrar essa 11ª aula, a primeira de análise combinatória. Vamos ficar aí uma boa quantidade de aulas, eu não vou dizer quantas, mas tenha certeza que vai ser uma quantidade considerável de videoaulas de análise combinatória, ok? Você observou, não sei se deu para você observar que o pré-requisito, análise combinatória e probabilidade são interessantíssimos. Elas são digamos assim, assuntos da matemática pouco exigentes em termos de pré-requisitos de matemática básica. O que é que você precisa aqui? Análise combinatória? Análise, vamos lá, tirando alguma coisa lá de equação de segundo grau em fatorial, você precisa basicamente saber multiplicar e saber somar. Análise combinatória, probabilidade também, multiplicar e somar números naturais, ok? É bem mais, é ao contrário, digamos assim, sei lá, trigonometria, pronto. Trigonometria você precisa de 110% de matemática básica. Não é 100%, é 110% de matemática básica você precisa. Análise combinatória não, é interessante. Você precisa só de somar e multiplicar números naturais. Mas, né, curiosamente, né, aparentemente de maneira contraditória, é um assunto da matemática que tem questões de relativa não, de absoluta complexidade. São questões realmente muito bem trabalhadas, ok? E curiosamente, né, digamos assim, paradoxalmente, o pré-requisito matemático, a pessoa que sabe multiplicar e somar, ela está apta a aprender análise combinatória e probabilidade, ok? Bom, ok, então antes de eu me despedir de vocês, eu gostaria que você me permitisse aí agora, né, me desse o prazer de eu ler essa mensagem aqui para você, ok? Hoje é o que? Dia 26 de dezembro, quarta-feira, ok? Eu não sei se essa videoaula ela será postada antes ou depois do dia 1º de janeiro, da festa aí de Ano Novo, mas de qualquer maneira, se for antes ou se for um pouco depois, o que eu vou ler para você aqui serve como uma espécie de produtivo Ano Novo, feliz Ano Novo, para você que é concursando, né? Essa mensagem não é minha, ok? Muito bonita ela, ok? Diz respeito a você que está tentando honestamente, né, de maneira bem difícil, bem sacrificante, passar em um concurso. É de um médico psiquiatra, Roberto Chiniachik, ok? Então, de maneira que é excelente, acredito eu que você vai concordar comigo, ok? Então me acompanha aí nessa mensagem que eu estou passando para você, ok? São os meus votos para você. Um meio ou uma desculpa.
Não conheço ninguém que conseguiu realizar seu sonho sem sacrificar feriados e domingos pelo menos uma centena de vezes. Da mesma forma, se você quiser construir uma relação amiga com seus filhos, terá que se dedicar a isso, superar o cansaço, arrumar tempo para ficar com eles, deixar de lado o orgulho e o comodismo. Se quiser um casamento gratificante, terá que investir tempo, energia e sentimentos nesse objetivo. O sucesso é construído à noite. Durante o dia, você faz o que todos fazem. Mas, para obter um resultado diferente da maioria, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Não se compare à maioria, pois, infelizmente, ela não é modelo de sucesso. Se você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que os outros estão tomando chopp com batatas fritas. Terá de planejar enquanto os outros permanecem à frente da televisão. Terá de trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina. A realização de um sonho depende de dedicação. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica. Mas toda mágica é ilusão. E a ilusão não tira ninguém de onde está. Em verdade, a ilusão é combustível dos perdedores. Pois, quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Ok? Então eu achei interessante para você que talvez não tenha conseguido seus objetivos agora em 2012, mas se você se dedicar mais do que você se dedicou em 2012, agora em 2013, você com certeza vai obter os seus desejos, né? No caso aqui, ser aprovado em um concurso público, ok? Então vamos lá, feliz ano novo aí para você, 2013, ok? E você me vê na 12ª aula do curso de raciocínio lógico.